Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao deputado Daniel Marques que secretarie os trabalhos dessa sessão e faça a leitura de expediente sobre a mesa. Ata sucinta da 76ª Sessão Extraordinária em 1º de dezembro de 94, quarta sessão legislativa da primeira legislatura. Ata sucinta 77ª Sessão Extraordinária em 19 de dezembro de 94. Ata sucinta 78ª Sessão Extraordinária em 7 de dezembro de 94. Ata sucinta da 79ª Sessão Extraordinária em 7 de dezembro de 94. Ata sucinta da 80ª Sessão Extraordinária de 7 de dezembro de 94. Ata sucinta da 81ª Sessão Extraordinária em 13 de dezembro de 94. Ata sucinta da 82ª Sessão Extraordinária em 13 de dezembro de 94. Ata sucinta da 83ª Sessão Extraordinária de 14 de dezembro de 94. Ata sucinta da 84ª Sessão Extraordinária de 15 de dezembro de 94. Ata sucinta da 85ª Sessão Extraordinária de 15 de dezembro de 94. Ata sucinta da 86ª Sessão Extraordinária de 15 de dezembro de 94. Ata sucinta da 87ª Sessão Extraordinária em 15 de dezembro de 94. Ata sucinta da 88ª Sessão Extraordinária de 15 de dezembro de 94. Ata sucinta da 89ª Sessão Extraordinária de 16 de dezembro de 94. Ata sucinta da 90ª Sessão Extraordinária de 16 de dezembro de 94. Ata sucinta da 91ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 92ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 93ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 94ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 95ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 96ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 97ª Sessão Extraordinária de 17 de dezembro de 94. Ata sucinta da 98ª Sessão Extraordinária, 17 de dezembro de 94. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, a gente gostaria, para agilizar o processo, que se considerado como estivesse lido os textos que o deputado Daniel Marques, nesse momento, discorre, que essas atas fossem consideradas como lidas. A presidência acata e considera como lidas as atas referidas pelo senhor secretário, deputado Daniel Marques. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos demais expedientes sobre a mesa. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de posto policial no setor Buriti 3 da cidade satélite de Planaltina. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica a providência do governador do Distrito Federal junto à Terracap visando a regularização da área número 1 da quadra 15, Vila Vicentina, em Planaltina, aos seus atuais ocupantes, suspendendo qualquer ato que busque a remoção das famílias residentes no local. Indicação, autoria do deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador
do Distrito Federal a instalação de semáforos para pedestre em frente à escola ICAIX de Santa Maria. Sugere ao excelentíssimo senhor indicação de autoria do deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construir quebra-molas nas proximidades das paradas de ônibus da Avenida Alagado, em Santa Maria. Indicação de autoria do deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal autorizar a imediata construção do Centro de Saúde de Santa Maria. Indicação do deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a complementação da iluminação pública de Santa Maria. Indicação do deputado Benício Tavares. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de abrigos de pedestres nas paradas de ônibus em Santa Maria. Ofício número 595. Do deputado Luiz Estevo, que, por equívoco dessa liderança, o nome do deputado Odilon Aires constou no ofício de indicação do Bloco Progressista Liberal como suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a grilagem de terras do Distrito Federal, razão pela qual ele solicita a Vossa Excelência a exclusão do supracitado parlamentar da condição de suplente da aludida CPI. Ofício número 9/95 do deputado Antônio José Cafu, que indica os deputados para participarem como suplente dos representantes do Partido dos Trabalhadores nas comissões permanentes da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ofício número 02, BPI, do deputado distrital Marcos Arruda, que indicação de deputados, dos deputados Marco Arruda, Adão Xavier, José Ramalho e João de Deus, para compor a Comissão de Economia, Orçamento, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Direitos Humanos. Ofício número 1/95, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Assunto: designação de líder para a bancada do Partido dos Trabalhadores. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica providências junto à Secretaria de Obras acerca das constantes inundações que vêm ocorrendo nos setores QNG e QNL de Taguatinga. Damos início ao pequeno expediente, iniciando pelo comunicado de lideranças. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão, líder do Bloco Liberal Progressista. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu tenho insistentemente cobrado que o governo que se instalou no dia 1º de janeiro no Palácio do Buriti comece a transformar suas promessas de campanha em ações concretas e em projetos. Projetos esses que até hoje
esta casa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, não teve a oportunidade de conhecer. Em contrapartida, o que nós podemos testemunhar é que o governo, de vez em quando, ele arregaça as mangas e começa a trabalhar. O que, sem dúvida alguma, nós, deputados do Bloco Progressista Liberal, acompanhamos com muito interesse. E foi com esse interesse que, ao acompanhar o desempenho do governo, notadamente no Núcleo Bandeirante, que nós vimos uma demonstração do espírito e da grandeza com que o governo do Distrito Federal trabalha. O diligente administrador do Núcleo Bandeirante, na semana passada, na certa, sem ter algo mais importante para fazer, ele não deve ter problemas com a rede pública de ensino, com a rede pública de saúde, ele não deve ter problemas de desemprego, ele não deve ter problemas de segurança, ele não deve ter reivindicações da sociedade para atender. Por isso, na falta de ideia melhor do que fazer, ele resolveu, como eu já disse, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E tomou uma medida que eu trago aqui a conhecimento principalmente da liderança do governo. Ele simplesmente notificou o Centro Espírita Sebastião Umarte, uma das maiores obras assistenciais já desenvolvidas por um ser humano em toda a história da nossa Brasília. Para nossa alegria, o líder, o comandante, o idealizador e o mantenedor desta obra, que construiu uma biografia que é orgulho para todos os brasilienses, é nosso companheiro. Pela segunda vez, o deputado Jorge Cauí ocupa como deputado distrital eleito um dos bancos deste plenário. Pois bem, com todo esse trabalho maravilhoso do deputado Jorge Cauí, o que a administração do Núcleo Bandeirante fez? Acredite, meu amigo, acredite. Encaminhou uma notificação nos seguintes termos: instituição religiosa funcionando sem alvará, providenciá-lo no prazo abaixo determinado, 48 horas, sob pena de cessação das suas atividades. Providência essa que foi refletida numa matéria no jornal no dia seguinte, com o seguinte título: administração ameaça fechar asilo no núcleo. Meus amigos, eu nunca vi na minha vida uma iniciativa mais disparatada. Porque o que esse administrador deveria ter feito, desde o primeiro dia de empossado, era ter batido a porta do Lar dos Velhinhos e dito: olha, humildemente eu venho aqui, humildemente diante da grandeza desta obra, eu venho aqui perguntar a você, Jorge Cauí, em que eu posso lhe ajudar? Ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele manda uma notificação dando um prazo de 48 horas para que uma providência como um alvará seja providenciado, sob pena de botar todos aqueles idosos, todos aqueles velhinhos que estão ali sobrevivendo graças ao espírito humanitário, cristão e solidário do companheiro Cauí, ele pretende jogar todas essas pessoas no meio da rua. Eu faço um apelo aqui ao Partido dos Trabalhadores. Eu faço um apelo aqui à insensibilidade desse cidadão que eu não conheço. Que ele peça desculpas pelo seu ato. Tempo concluído. Porque é um ato tão mesquinho, que a única atitude que ele pode ter é a humildade de um pedido de desculpa perante a grandeza da obra do companheiro Jorge Cauí e perante a carência daqueles velhos, daqueles idosos que a bondade da alma do nosso companheiro há tanto tempo abriga. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro, líder. Está retirando? Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do PT. Deputado Geraldo Magela, excelentíssimo
presidente dessa casa, deputado Daniel Marques, deputados e deputadas, o que acaba de ser denunciado, nós queremos trazer à baila dessa casa, porque fatos vindos de uma ação descontextualizada, desconectada por atitude particularizada de um funcionário, nós estamos assumindo aqui diante desse plenário que imediatamente, deputado Jorge Cauí, nós vamos consultar, nós vamos acionar o governo com relação às denúncias que aqui foram feitas, e queria, de praxe, dizer que nós entendemos o significado, o papel e a importância do trabalho que essa instituição religiosa realiza na área do Núcleo Bandeirante. Portanto, conte com o nosso apoio no sentido de imediatamente esclarecer esses encaminhamentos. Por outro lado, eu queria dizer que nós entendemos significativo, nesse momento, o papel que os meios de comunicação, especificamente o jornal Correio Brasiliense e a rádio CBN, assume diante da opinião pública ao tratar a questão da simbologia quando da discussão que se coloca, que num primeiro momento nós entendemos que ela foi tratada de forma, eu diria, de gozação, de chacota, de brincadeira, porque são muitos os problemas que a cidade tem a tratar, e se colocou como a Câmara Legislativa como um assunto menor, como demérito a questão do símbolo da cidade, em função de uma intervenção do deputado César Lacerda. A maneira como esse assunto veio à baila não é aquele que nós entendemos que é o qualificador dessa discussão. Por isso, nós queremos chamar a população, essa casa, a seriedade que reveste esse tema. Não se brinca com o imaginário de uma sociedade. Os valores ditos imateriais, eles representam, significam, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, dados importantes naquilo que é o que nos une, nos faz semelhantes, comuns à construção de um projeto histórico. Acho que é oportuno tanto o papel da CBN, é oportuno tanto o papel do Correio Brasiliense, quando traz à baila dessa discussão a sociedade civil, consultando a opinião pública. Esse é um processo que nós acreditamos, porque a sociedade tem que tomar parte como sujeito importantíssimo, ímpar, acerca da definição, da simbologia que nós queremos para essa cidade. Quero felicitar tanto o Correio Brasiliense quanto a CBN por esse papel de utilidade pública. A outra questão que eu quero trazer à baila dessa casa diz respeito aos incidentes que se deram na sessão solene comemorativa do aniversário da cidade. Eu quero chamar cidade, não quero chamar assentamento, não quero chamar cidade satélite. Nós temos cidades inacabadas, carentes, mas cidades no entorno do plano piloto, no entorno do Distrito Federal. E comemorar um aniversário, eu acho que é um ato solene. Talvez nós tenhamos, por força do arroubo, do momento ainda, dessa briga entre nós do lado de cá, hoje com a responsabilidade de ser um partido que compõe um arco de forças que governam o Distrito Federal. E os companheiros que as urnas lograram não obter o que foi desejado. Só um minuto, senhor presidente. Eu queria frisar que a ação da mesa, que a postura dos companheiros é louvável, mas eu queria também frisar a irresponsabilidade, e que essa irresponsabilidade venha ser tratado com a devida importância que deve ser tratado, ao insuflar pessoas mais humildes, mais simples, mais vulneráveis, mais fáceis de serem manipuladas, a produzir aquele quadro deprimente, desagradável. Eu queria denunciar, queria trazer essa discussão à casa. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda,
pelo Bloco Independente. Senhor presidente, demais colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar esta casa em ter a coragem de se deslocar aqui de sua sede para instalar uma sessão solene na cidade de Santa Maria. E, em particular, parabenizar essa iniciativa por parte do eminente presidente desta casa, que tem dado exemplo de democracia, de isenção e de responsabilidade. Os fatos ocorridos são normais. Devemos respeitar as manifestações favoráveis e desfavoráveis ao governo. Não devemos ter medo de vaias. E devemos ter humildade quando somos aplaudidos. Portanto, a iniciativa foi válida, houve algum início de incidente, normal numa democracia. Devemos respeitar os manifestantes que, ora, se posicionaram a favor ou contra aquele deputado da situação ou da oposição. Mas o presidente desta casa soube, com muita sabedoria, conduzir os trabalhos. Quero também deixar aqui o meu protesto em relação à forma como procedeu o administrador do Núcleo Bandeirante em relação lá dos velhinhos. Meu protesto em nome do Bloco Independente. Inclusive, o governador Cristóvão Buarque teve a oportunidade de visitar e de elogiar esta obra ímpar do nobre deputado Cauê, a que todos prestamos as nossas homenagens. Inclusive, parabenizar a postura do líder do PT em reconhecer o erro e solicitar as apurações da forma como foi feito esse incidente. É assim que a democracia cresce. Deputados, quero também elogiar a atitude da secretária Maria de Lourdes, liderança ímpar do Partido da Social Democracia, do PSDB aqui em Brasília, que está participando deste governo a pedido do governador Cristóvão Buarque, que reconheceu que sem a participação do PSDB, do PDT, o governador hoje não estaria no Palácio Buriti. Reportagem do Jornal de Brasília mostra que, juntamente com empresários do setor, a secretária Maria de Lourdes percorreu vários pontos turísticos da capital para detectar os seus problemas. Quero homenagear também, parabenizar os guias turísticos, que com toda certeza terão novos tempos no governo Cristóvão, com a Tucana nessa secretaria. Sobre o símbolo de Brasília, quero manifestar que concordo que Brasília tem que ter um símbolo. E neste particular, o Correio Brasiliense presta um grande serviço à comunidade, consultando a comunidade, para que nós não fiquemos aqui em várias sessões, discutindo inclusive o sexo do peixe ou do lobo. O símbolo, sim, é importante. Agora, temos que ter o bom senso de não perdermos tempo em discutir sexo de peixe. Por último, quero dizer, Tempo encerrado. só ultimando, senhor presidente, que temos instalado uma CPI
principal problema dessa CPI é, além de levantar as irregularidades, resolver os graves problemas de mais de 100 ou 150 mil famílias que compõem os condomínios dessa cidade. Temos que encontrar uma solução para esse problema habitacional que, diga-se de passagem, nenhum governo, seja capitalista, seja socialista, já conseguiu resolver. É um problema sério, esse problema da moradia. E essa CPI tem uma responsabilidade de não só acusar, de não só apurar, mas tenho certeza que sobre a presidência desse bravo companheiro João de Deus, ela mostrará sua imparcialidade, apontando as irregularidades desse companheiro experiente politicamente. Pode não ter experiência parlamentar, como eu também não tenho, e alguns elites aqui não têm, mas tem a coragem, a acessibilidade de conduzir esta CPI com isenção, com imparcialidade, sem sectarismo condenado por esta população, mas com bastante responsabilidade na apuração dos Conclua, fatos por favor. e principalmente, como já dizia o meu companheiro, líder do PT, Cafu, encontrando soluções para os graves problemas do uso do solo urbano e do uso do solo rural. E aí o papel fundamental do problema dos condomínios que afligem mais de 100 mil pessoas nesta cidade. Muito obrigado, presidente, e parabéns pela condução dos trabalhos desta casa. Senhores parlamentares, passaremos agora ao comunicado de parlamentares e esclareço que a presidência concederá a palavra aos parlamentares que não tenham usado ou que tenham usado menos a palavra no comunicado de lideranças, no comunicado de parlamentares, nas últimas 4 sessões, conforme dispõe o artigo 81, parágrafo 2º. Portanto, os parlamentares que terão preferência para usarem da palavra no comunicado de parlamentares são os deputados Adão Xavier, Jorge Cauí, César Lacerda, Antônio José Cafu, Daniel Marques e Cláudio Monteiro. Em seguida, o deputado Marco Lima, que é o 7º na ordem dos que não usaram da palavra nas últimas 4 sessões. Os deputados Renato Rainha, Edmar Pirineus e Maninha falaram por uma vez nas últimas 4 sessões. E os deputados Rodrigo Hollenberg e João de Deus falaram por 3 vezes nas últimas 4 sessões. O que, então, faz com que a ordem de chamada seja a seguinte: deputado Adão Xavier, deputado Jorge Cauí, deputado César Lacerda, deputado Cafu, deputado Daniel Marques e deputado Cláudio Monteiro. Se algum desistir, o primeiro da lista excedente será o deputado Marco Lima. Concedo, portanto, a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier e passo a presidência ao deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uso a tribuna nesse dia de hoje para colocar em público a preocupação que deve, com certeza, ser de todos os pares aqui presentes. Analisando a ordem do dia, nós vemos que hoje nós só temos discussões, não temos nenhum projeto praticamente para ser votado. E essas discussões, normalmente, ela nos traz grandes preocupações, porque discute, e de repente nada tem a discutir. E eu gostaria de solicitar, tão logo seja instalada a Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, que essa comissão analisasse o regimento interno, porque eu acho que nós temos que ter maior agilidade aqui nos projetos para ser aprovado. Então fica somente em discussão, e o que a sociedade espera não acontece aqui. Gostaria também, ao mesmo tempo,
solicitar que pudesse a CCJ analisar, assim que instalada, maior rigor na parte do Executivo em cumprir o que é aprovado aqui nesta casa. Porque normalmente as coisas são aprovadas aqui e o Executivo não toma as providências e não cumpre. Eu acho que, se continuar assim, eu acho que nem tem sentido de existir aqui uma Câmara Legislativa. Então, eu gostaria de pedir à CCJ que analisasse isso com muito carinho, porque essas discussões estão trazendo prejuízo, são inúmeras toneladas de papéis que são gastos e não chega a lugar nenhum. Nós gostaríamos que a CCJ analisasse isso com muito carinho, para que nós pudéssemos aprovar. Inclusive, eu quero aqui também parabenizar o líder do PP, deputado Luiz Estevam, que fez essa colocação, que nessa casa só se discute, mas não chega às conclusões e não traz resultado nenhum concreto para a sociedade. Então, eu quero parabenizar Luiz Estevam. Ele colocou isso através da imprensa e é uma coisa muito interessante aqui. Nós estamos somente discutindo, mas o que a sociedade espera, que é resultados concretos desta casa, não está acontecendo. Então, gostaria de pedir, mais uma vez, à CCJ, que analisasse isso e tomasse essas providências junto ao regimento interno, para que essa casa não ficasse só em discussão, mas que aprovasse a sociedade e também transmitisse à sociedade o que esta casa está fazendo aqui. Porque outra coisa muito importante, a sociedade, a comunidade lá fora, não está sabendo o que nós estamos fazendo aqui nesta casa. Muitas vezes ficamos até altas horas aqui, mas lá ninguém sabe o que está se tratando. Então também é um caso que eu acho que tem que ser analisado pela CCJ, que a comunidade pudesse participar, ficar ciente as coisas, os projetos que estão sendo votados nesta casa. Com isso, eu agradeço a oportunidade e peço com muita atenção que veja esse caso. Muito obrigado. Chamo para o seu pronunciamento o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de tomar uma informação que o deputado Chico Vigilante foi representando a Câmara Federal na solenidade no Riachundo, lá na Santa Maria. Em primeiro lugar, eu quero saber. Segundo lugar, criticar o posicionamento do deputado da sua indumentária. Como é que vai numa reunião, uma reunião festiva, ou seja, uma reunião ordinária, extraordinária, numa Câmara Legislativa sem gravata? Isso é de criticar, de lamentar. Porque não se pode conceber que um deputado chegue aqui sem gravata para tomar assento aqui dentro desse plenário. Em qualquer lugar tem que haver o respeito. E o nobre deputado não respeitou. Isso eu quero deixar registrado e pedir à presidência que tome uma providência. Senhor presidente, se o Chico Vigilante, o deputado Chico Vigilante, foi representando a Câmara Federal, ele não tinha direito de subir lá, pegar o microfone e agredir os deputados dessa casa, como ele fez. Ele podia prestar uma homenagem a Santa Maria. Isso sim, seria muito gratificante ele fazer isso. Eu queria também dizer que eu cheguei em Brasília em 1960 e vim com a missão de construir uma obra social determinada pela espiritualidade. E cumpri minha obrigação. Cumpri minha obrigação rigorosamente. Trabalhamos de noite, lágrimas, sacrifício, para construir aquela obra do Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, uma creche onde abriga 800 crianças, ou um albergue onde funcionou 23 anos assistindo esses migrantes chegavam a Brasília. Nós fechamos o albergue porque o governo do Distrito Federal, o governador Joaquim Ruiz, construiu um centro de atendimento aos migrantes, um novo albergue, com 300 leitos. Então não tinha mais motivo de permanecer com o albergue. Eu passei a atender mais velho, de 150 para 240. Passamos a atender. Temos uma casa da mãe solteira, casa da gestante, funciona há 10 anos, já nasceu mais de 500 crianças lá, com dignidade.
nós temos a escola de capacitação profissional da instituição, e tudo isso nós fizemos com muita dificuldade, porque não foi só construir, mobiliar essa obra, equipamentos para área médica, área dentária, nós temos tudo hoje funcionando. Agora, lamentavelmente, na semana passada, passou uma fiscal lá, verbalmente ela deixou notificado. Ó, se vocês não apresentar o alvará em 24 horas, 48 horas, nós vamos fechar isso aqui. Mas não deixou a notificação. E dias depois chega com a notificação, dando 48 horas de prazo para apresentar o alvará de funcionamento. Ora, não existe no mundo, em parte nenhuma, que eu saiba, que obra social precise de alvará de funcionamento. Não existe no mundo, em lugar nenhum, que igrejas, templos religiosos precisem também de alvará de funcionamento. Eu creio que essa não é a filosofia do PT. Não é, não. Porque o governador Cristóvão Buarque foi visitar a nossa obra, ficou 2 horas comigo, fez questão de ver tudo que a obra tinha, como ela funcionava, saiu de lá empolgado, saiu de lá e disse, eu quero te ajudar, deputado, o que você precisar, ligue para mim, fale comigo, eu quero te ajudar, essa obra merece todo o respeito. Agora, uma simples fiscais, talvez nenhum administrador não saiba, uma simples fiscais, que tem lá 2 fiscais, não vou citar o nome, mas que tem uma perseguição contra nós, que eu nunca persegui ninguém, e elas tinham uma perseguição contra nós, e vem notificar essa obra para que em 48 horas apresentar o alvará de funcionamento. Não vou apresentar, não vou não. Não vou apresentar porque não tem. Agora, fechem a obra, fechem lá o Lar Feliz. Pegue os 240 velhos, levem. Pegue as sem criança, levem. Pegue a casa da mãe solteira, leve 22 mães solteiras, leve a casa da sopa, leve tudo que quiser, mas eu não vou apresentar. Não vou não. Não vou porque não existe isso, normas nenhuma no país em lugar nenhum. Então, eu quero repudiar essa atitude dessas fiscais da administração regional do Núcleo Bandeirante, porque elas tomaram atitude indevida, vergonhosa, vergonhosa. Eu quero dizer a vocês, eu nunca persegui ninguém, eu tive com poder na mão com o governador Ruriz, que sempre abriu os braços para a nossa obra, para o nosso trabalho. Eu nunca persegui ninguém naquela administração, eu não dei ordem, nunca fui lá dar ordem para administrador, eu nunca fui dar palpite em administração nenhuma. E acontece que agora nós estamos notificados. Outra coisa, eu, no final do mandato do governador Ruriz, eu já vinha vários anos, mais de 10 anos, pelejando para arranjar uma chácara. E o governador mandou que me entregasse uma chácara no Riacho Fundo, para o Centro Espírita Sebastião Mártir. Eu recebi a chácara, a ordem de ocupação por enquanto. O processo está tramitando na Terra Caixa. Quero pedir a nossa companheira Maninho, o deputado Cafu, me ajudar para que eles normalizem esse processo, a fim de que eu comece uma das obras mais importantes de Brasília, que é o Centro de Recuperação dos Alcoólatras. Eu vou acolher todos os alcoólatras de Brasília, nós vamos dar condições de vida, de dignidade, para que eles se reintegrem à sociedade. Eu já tenho a ordem de ocupação, já estou dando algumas providências, mas eu não posso tomar providências para iniciar uma construção enquanto eu não tiver a ordem total, ou seja, a autorização da Terra Caixa, para que eu possa, então, administrar aquele setor. Eu quero construir essa obra, nós vamos construir, e quero contar com a participação de todos os companheiros dessa casa. Eu até quero, futuramente, agora, marcar um dia para a gente fazer um almoço lá, levar todos os nobres deputados dessa casa, vamos para vocês verem o local, que beleza. Era uma chácara antiga, onde tem mais de 100 pés de mangueira, tem jabuticabeira, tem frutas. Nós temos lá um lugar onde pode criar peixe, nós temos também lá lugar de criar umas vaquinhas para dar leite lá, para alimentar esse pessoal. Eu estou empolgado com essa chácara que nos foi concedida. E quero trabalhar muito para que, nesse ano ainda, nós iniciemos essa atividade de recuperação dos alcoólatras de Brasília. Mais uma vez, eu quero, nobre deputada Maninha, nobre deputado Cafu, o nosso querido amigo deputado Luiz Estevão, o Marco Arruda, que se manifestaram aqui, repudiando essa atitude da administração regional do Núcleo Bandeirante. Agradecer a atenção de todos e que nós continuemos trabalhando. E sabendo de que nós estamos começando aqui nessa casa um novo mandato, uma nova legislatura. O Cafu disse muito bem que nós todos aqui ainda estamos aprendendo sim. Porque nós em 4 anos aqui aprendemos muito, foi uma verdadeira escola. Porque quando nós chegamos aqui, nós não sabíamos de nada. A parte física não estava pronta, não sabia o que era ser deputado, a carga que estava sobre os ombros do deputado, nós não sabíamos, mas aprendemos com o tempo. Eu espero que nós aqui trabalhemos mais unificados. Não adianta nós agredirmos os outros, isso não leva a nada. Eu até quero dizer,
que é bom discutir aqui. Bate na mesa, discuta, troca até as divergências, mas quando sairmos aqui desse plenário, vamos sair todos abraçados como amigos. Isso é que é importante, para que essa Câmara possa ter um reflexo lá fora dos mais nobres, dos mais importantes que a comunidade brasileira quer e que nós temos a obrigação de dar. Muito obrigado. Gostaria de chamar para o seu pronunciamento o deputado César Lacerda. Senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, senhores jornalistas, eu não queria voltar novamente aqui para falar sobre o símbolo de Brasília. O símbolo de Brasília, a gente tem que ter em conta que é uma coisa muito séria que alguns deputados estão levando com galhofa e, inclusive, fazendo brincadeira de mau gosto aqui dentro, e que eu não aceito. O símbolo é para se amar, é para se querer bem. O símbolo do cristão é a cruz e nós amamos a cruz porque na cruz a gente vê o sacrifício da redenção de Cristo. O símbolo de Brasília, ele tem que ser estudado como foi estudado pelo Correio Brasiliense e é notícia nacional, porque todos os jornais dos estados, a manchete que deu nacional, discute com seriedade. E é pena que venha deputado aqui em cima pedir para tirar isso, para acabar com isso. Não é isso, olha, nós não perdemos tempo ainda com isso. Nós não perdemos tempo. Nós entramos com a emenda modificativa a fim de que o povo tome conhecimento que querem colocar como símbolo de Brasília um peixe que, na pior das hipóteses, como diz o biólogo, ele muda de sexo de acordo com a conveniência. Então ele é mais sem vergonha do que eu pensava. Porque ou assume ou não assume. Então, está lá no Correio Brasiliense de sábado. Eu não queria voltar a esse assunto, porque eu estou levando isso com seriedade. E hoje está na Isto É sobre isso. Então, aqueles deputados que vierem aqui pedir para não discutir sexo de peixe, eu não discuto o sexo de peixe. Eu discuto o símbolo de Brasília. E quero também falar. Eu não sei o que deu na cabeça do deputado Renato Rainha, que eu nunca vi falar em erro dele, ainda um erro que o deputado Chico Vigilante, da sua ignorância toda, diz o seguinte, que ele pediu a criação da 35ª delegacia, que não é essa. Eu queria ouvir uma hora o deputado Rainha sobre isso. Será que esse deputado está enganado? Ou será que o Chico Vigilante está errando outra vez? E queria falar aos nobres deputados, olha, vamos esquecer um pouco, por um momento, o governo passado. Quem vive de passado é museu. Parem de atacar o governo para evitar o que houve em Santa Maria. Santa Maria foi provocada, aquela balbúrdia toda, pelos discursos atacando o governo passado. Por que vocês, da situação, em vez de levar, olha, vamos fazer isso, o governo não teve tempo ainda de fazer tudo o que quer. Eu dou razão aqui à deputada líder da bancada do PT, que diz que ainda não houve tempo. Eu também acho que não houve tempo. Mas vai dizer isso para o povo. Pare de atacar o governo passado. Isso não é digno, não é justo. Ataquem quando vocês tiverem algo feito. Então diz, ó, nós fizemos isso. Por isso nós temos o direito de atacar. Então, todas as vezes, eu fiquei muito preocupado com o presidente, porque o presidente estava com a ideia muito boa. Ele soube comandar. O deputado Geraldo Magela é um presidente que ele deixou de lado até a sua situação de governista. Mas atacar injustamente um homem que deu condições a 120 e poucas mil famílias de habitar ali, revolta aquela população. Eu vi uma senhora, dona Geraldina, revoltada, porque tiraram essa mulher debaixo da ponte. Eu vi ali estudante sendo massacrado pelo deputado Chico Vigilante, mandando que a polícia prendesse, que batesse. Não é esse o que eu vi antes, nas invasões passadas, quando o governo ia retirar, quando Tadeu Filipelli ia pela X retirar,
doando outro lote, mostrando as condições dos lotes. Não é isso. Mandar bater em estudante, mandar prender comunidade, não é desse jeito. Vamos mostrar o que nós fazemos. E quero deixar bem claro, eu não discuto o sexo de peixe, mas vou discutir sempre a condição de dar o símbolo de Brasília um símbolo elegante. Aqueles que estão atacando até a cidade do Guará, dizendo que tem que mudar o nome de Guará, porque não está certo, querendo pôr o nome de outro peixe no Guará, isso não se faz. Eu quero pedir a atenção dos senhores deputados, vamos encarar com seriedade e símbolo. E digo, não percam mais tempo com oratória sobre sexo de peixe e que termine aqui, porque, na pior das hipóteses, quem muda de sexo, de acordo com a conveniência, não é muito bom. Eu não discrimino o homossexual. Eu apenas não quero conviver com eles, porque o meu negócio é outro. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu fui citado pelo nobre deputado César Lacerda e gostaria de ter direito de resposta. Senhor deputado, eu gostaria de... A questão de ordem só é dada, só é proferida após a anuência da presidência. Eu fui citado, presidente. Eu fui citado, foi-me sugerido, inclusive, um esclarecimento se eu estava errado ou não no número da delegacia, porque o deputado Chico Vigilante colocou lá que nós erramos, e o deputado César Lacerda fez a indagação e a colocação em uma crítica sobre o nosso projeto. Se realmente está certo ou está errado, eu tenho direito à resposta. Só um minuto. Ao deputado Renato Rainha, o direito de resposta concedido por 1 minuto. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que logo no primeiro dia que iniciaram-se os trabalhos dessa casa, nós apresentamos 10 projetos de lei autorizando o governo do Distrito Federal a construir delegacias em várias cidades satélites onde não existe, inclusive em Santa Maria. E utilizamos os números das delegacias previsto no Plano de Expansão de Segurança Pública, o PEOSP. E aqui está o documento mostrando que a delegacia de Santa Maria é a 35ª DP, e não a 31ª ou a 33ª delegacia de polícia, como disse o deputado Chico Vigilante, desmentindo a nossa afirmação. Não foi eu que escolhi o número da delegacia. A delegacia, o número dela foi escolhido por critérios técnicos e consta no Plano de Expansão de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, Gostaria também de repudiar aqui a atitude do deputado federal Chico Vigilante, que comparece a uma sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, em desrespeito absoluto a essa casa, agride aos deputados lá presentes, com mentiras, com aleivosias e com falta de conhecimento completo sobre o assunto do qual ele se propôs a falar. A presidência não me deu a palavra. Eu sinto que o deputado Geraldo Magela não esteja aqui presente. Peço a Deus que ele esteja ouvindo em qualquer dos microfones dessa casa, porque até na quinta-feira o deputado Geraldo Magela demonstrou a sua isenção, a sua competência na condução dessa casa. Mas na sessão solene de sexta-feira em Santa Maria, ele demonstrou que lá ele estava presidindo como presidente do Partido dos Trabalhadores e não da Câmara Legislativa. E para finalizar, eu gostaria de indagar aqui uma coisa séria do deputado Tadeu Filipelli, se por um acaso o concurso sugerido para a escolha do símbolo foi feito mesmo por Vossa Excelência ou se é uma iniciativa do jornal Correio Brasiliense. Ficou a dúvida para a população que cabe um esclarecimento. Muito obrigado. Senhor presidente, foi citado, inclusive, não, o direito de resposta não é permitido. O orador que fez o direito, que citou o nome do deputado Rainha, sim. O deputado Rainha tem o direito. Vossa Excelência não tem o direito de resposta sobre a indagação do deputado Renato Rainha.
Gostaria de chamar para fazer seu pronunciamento o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, inicialmente, de demonstrar o meu repúdio pelos fatos acontecidos na sessão solene da Câmara Legislativa instalada em Santa Maria. Nós, como suplentes da mesa, sugerimos que a Câmara se reunisse em todos os setores do Distrito Federal, em todas as regiões administrativas, como forma de conscientização da comunidade do papel desta casa. E fatos daquele tipo servem para denigrir a imagem desta casa. E nós não gostaríamos de assistir novamente, e a população das cidades satélites merece o respeito desta casa, que fatos como aquele não aconteça novamente em outras sessões que vão ser instaladas por sugestão nossa em todo o Distrito Federal. E nós estamos pedindo já à presidência da mesa a instalação solene da Câmara, uma sessão solene no aniversário de Planaltina, no dia 19 de agosto. E lá eu gostaria de ver o governo assumindo o seu papel e a oposição também sabendo respeitar e fazer as suas colocações de forma a cobrar do governo as coisas que a comunidade precisa, que nós temos que dar respostas à nossa comunidade. Senhor presidente, nós assistimos hoje o presidente da CAESB solicitando aumento de tarifa de água, determinando o aumento da tarifa de água. E nós estamos assistindo a algumas cidades satélites sem água. Lá em Planaltina, na minha casa, na Avenida São Paulo, quadra 14, casa 13, tem 3 dias que não tem água nas torneiras. Então, nós temos aqui uma moção que reivindica a providência do governador do Distrito Federal para que ele faça imediatamente a captação de água do sistema do córrego Pipiripau para atender as cidades de Planaltina e Sobradinho, que estão a calamidade pela falta d'água. Portanto, eu peço ao presidente da CAESB que primeiro ele percorra as cidades satélites, verifique os problemas que estão existindo, para depois propor um aumento de taxa de água. Outra preocupação muito grande minha, que é motivo de uma moção, que reivindica a providência do governador do Distrito Federal, junto à Terracap, visando a regularização da área especial número 1, da quadra 15 da Vila Vicentina, em Planaltina. Os seus ocupantes receberam da Terracap um pedido de desocupar as suas casas, onde eles moram há mais de 15 anos, em 30 dias. Meus amigos, eu acho que está tendo alguém querendo boicotar o trabalho do governador Cristóvão, criando uma secretaria de desabitação, porque ocorreram fatos em Samambaia na derrubada de casas. E agora está ocorrendo em Planaltina, onde famílias foram autorizadas pela igreja, que também disputa o domínio da terra há mais de 15 anos, e estão aqui os documentos comigo. E eu gostaria de pedir também novamente a intervenção da deputada Lúcia de Carvalho, que no caso de Samambaia agiu corretamente, nos levando à vice-governadora, que prometeu que não derrubaria mais casas enquanto não fosse feito um estudo para que estudasse a regularização dessas famílias no local onde elas moram. Então, eu gostaria também de aproveitar para denunciar os fatos que vêm ocorrendo em Planaltina, na administração regional. E já o fiz aqui quando discursei aqui há dias sobre a disputa de cargos que está acontecendo na administração de Planaltina. O administrador está bem intencionado, mas não tem condições de
designar nem seu chefe de gabinete. Já é o quarto que ele tenta nomear e não consegue. E Planaltina, as ruas estão cheias de buraco, está suja a cidade. Eu me propus fazer uma oposição responsável e estou fazendo. Tá? Se precisar, a gente vai conversar com os deputados do governo no sentido de encaminhar uma solução para aquela cidade. Agora, a população não pode esperar pela briga por cargos na administração quando fatos estão acontecendo e precisa de uma resposta rápida da comunidade. E eu sugeri, já e fiz um projeto encaminhado desta casa no sentido de aumentar a autonomia administrativa e financeira das administrações regionais. Mas nós temos que aumentar a sua responsabilidade política também, sua autonomia política, porque o administrador foi nomeado, mas ele não pode governar por força de grupos que impossibilita essa sua administração. E a comunidade está reclamando. Portanto, eu peço aos colegas, aos pares dessa casa, que nos juntemos no sentido de aumentar o poder das administrações regionais, para que ela possa dar resposta mais rápida para as comunidades. E gostaria, finalmente, senhor presidente, se me permite, falar sobre os transportadores autônomos, que no caso de Planaltina estão sofrendo repressão. Nós temos uma lei do deputado Manuel que institui o transporte alternativo em Brasília. E precisa ser feito logo, porque as pessoas que estão precisando de trabalho não podem trabalhar porque não têm as suas Kombi regularizadas. E o maior problema que nós temos no Distrito Federal é a questão do desemprego. Em Planaltina são 17% da comunidade economicamente ativa que está desempregada. Então nós temos que fazer ações efetivas no sentido de gerar empregos. E nós não podemos condenar aquelas pessoas que procuram de uma forma ou de outra encontrar o seu sustento para a sua família. Muito obrigado. Quero chamar para ler o seu pronunciamento o deputado Antônio José Cafu. Deputado Edmar, na presidência dos trabalhos dessa casa, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria colocar 3 coisas aqui. Primeiro, nós não queremos fazer um cavalo de batalha de que a vestimenta do deputado Chico Vigilante, por força de um ato solene dessa casa, pudesse produzir milindres que fossem tratados da maneira e da forma como se está colocando aqui. Nós vamos conversar com o deputado. Acho que o deputado Chico Vigilante é o deputado federal com mais votos nessa cidade, no pleito passado. Ele merece tratamento que, na realidade, o decoro exige que seja dado. Nós entendemos que a expressão indicativa de que aquele deputado é ignorante é uma expressão equivocada, porque, politicamente, um vigilante, que é o deputado federal mais votado, sem as práticas, inclusive, daquele que, abaixo dele, alcançou a segunda maior votação. Queria também dizer ao deputado Jorge Cauí que fiscal não vai falar em nome do governo, nós estamos assumindo que os seus pleitos nós o trataremos da forma mais carinhosa possível, que entendemos o significado do teu trabalho, e aqui os nossos respeitos. Queria também dizer que há expressões colocadas e que nós temos que efetivamente trazer essas expressões à baila de uma leitura política transparente. Tem parlamentar eleito nessa casa, do bloco que seria do governo passado, sendo processado pelo Ministério Público, com risco de perda de mandato por práticas não condizentes na campanha, trocando voto por lote. Você precisa tratar essas coisas com seriedade. Queria dizer mais ainda, que no governo passado, quando se completou 40 dias, o governador Roriz enviou 4 mensagens para essa casa. As 4 mensagens enviadas pelo governador Roriz são as seguintes. Primeiro, a primeira mensagem, ele propunha a criação da Secretaria do Entorno.
A segunda mensagem, ele começava uma prática que hoje é uma herança dolorosa para nós: inchar a máquina pública. A segunda mensagem que o governador Roriz enviou para essa casa, quando o governador, criava 1.800 cargos na Secretaria de Educação. A terceira mensagem era o plano de governo. E a quarta mensagem, ele retirava propostas. Então, eu quero dizer que não cabe saber que nós temos uma herança dolorosa pela frente, dizer que nós não estamos assumindo com a seriedade devida o trato da coisa pública enquanto administração do GDF. Eu queria colocar umas coisas já encaminhadas ao conhecimento dessa casa. Salário de servidor ser pago no mesmo mês trabalhado. Terra pública ser paga. Nós não vamos fazer a prática de pegar o público e doar ao sabor dos interesses políticos. Nós queremos que o público seja tratado com o devido respeito e, acima de tudo, colocando o interesse coletivo e a função social da propriedade acima dos interesses particulares e privados. Queremos um outro modo de tratar, principalmente a terra pública. Portanto, nós não vamos entregar terra de graça. Nós não vamos tratar igualmente os desiguais. Senhor deputado, o seu tempo já... Eu queria, para encerrar, colocar a coleta do lixo aos sábados. Eu queria colocar que o valor do IPTU, que hoje a cidade reclama, foi uma mensagem do governo, aprovado por essa casa na legislatura passada, não é uma responsabilidade do atual governo. E queria mais. Uma fazenda foi ocupada nesse fim de semana, a Fazenda Lagado. Quero trazer a baila dessa casa. Fica entre o Gama e o município de Lusiânia. E nós estamos assumindo que o governo do Distrito Federal não agirá com o aparato policial, não tem nada a ver diretamente com essa questão. Essa questão envolve terras que, na realidade, estão no município de Lusiânia, e, portanto, é Goiás, e que nós queremos que esse fato seja tratado de maneira diferente. Tem uma ordem judicial da PM de Goiás para despejar aquelas famílias. Nós estamos, enquanto bancada, e já conversamos nesse momento com o governador em Águas Claras, tirando o GDF dessa questão, exigindo a não intervenção da PM e do DF nessa questão, e colocando essa questão a uma discussão política de caráter diferente. A gente quer que as famílias possam dizer por que é que ocuparam, quais são os motivos, quais são as razões, e o que é que a gente pode, enquanto poder do Distrito Federal, resolver enquanto possibilidade de negociar. Era isso que eu queria dizer. Senhor presidente, uma questão de ordem. Tem se tornado prática nesta casa fazer acusações com leviandade, acusações entre aspas, evitando citar o nome do acusado, embora deixando claro quem é a pessoa para evitar o direito de resposta. Eu quero consignar meu protesto pelas ofensas que foram feitas aqui ao colega Tadeu Filipelli. Pela ordem, senhor. Pela ordem, não é questão de ordem, pela ordem. Com a palavra pela ordem. Tadeu Filipelli. Regimentalmente pela ordem. Pela ordem. Ok. Senhor presidente, foi dito, insinuado que eu estaria respondendo o processo de troca. Pior é a hipocrisia. Seria dito que eu estaria respondendo o processo de troca de lote por lote. Eu queria dizer o seguinte, que esclarecer que mais uma vez, eu não posso permitir, mais uma vez, pela ordem, o senhor está fazendo uma questão de ordem. O senhor não pode fazer essa colocação. Eu quero pedir uma infâmia. E você retira o microfone do plenário. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. O deputado Cláudio Monteiro se abstendo das palavras, eu chamo para fazer as suas colocações o deputado Marco Lima. Antes do deputado Marco Lima fazer seu pronunciamento, eu devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Geraldo Magela. É só um comunicado a Vossa Excelência. Eu fiz um pronunciamento quando Vossa Excelência não estava presente
e eu me referi a Vossa Excelência. Eu gostaria que o senhor depois pedisse a nota taquigráfica para tomar conhecimento do teor desse conhecimento. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista nesta casa, neste início do ano legislativo, discursos inflamados dos representantes de um governo que já não existe mais, cobrar do governador Cristóvão solução para as inúmeras mazelas que legaram ao povo do Distrito Federal. Os deputados oposicionistas, entre aspas, querem que, com menos de 40 dias de atuação, o governo Cristóvão resolva o descalabro que herdou dos mais de 2.000 dias de governo anterior, que é bom sempre lembrar, foi sustentado com docilidade, para não dizer servilismo, pelos que hoje, rechaçados pelo povo, optam pelo caminho fácil da oposição irresponsável. Qualquer que seja o tema abordado pela oposição, saúde, educação, segurança, habitação, apresentam problemas que, na verdade, não são novos, mas que foram agravados profundamente pela ação nefasta dos últimos 6 anos do governo anterior. Apenas para ilustrar, citaremos alguns exemplos. Na segurança, foi noticiada a ação do governo anterior de sucateamento do aparelho logístico operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, seja pelo desvio de homens da atividade fim, seja pelo descaso com a manutenção de viaturas, seja pela aquisição de equipamentos ou viaturas inadequadas à ação policial. Na habitação, além do estímulo da migração com a doação indiscriminada de lotes à população de baixa renda, o governo anterior, na verdade, acabou estimulando, com sua omissão, as ocupações irregulares. Para se ter uma ideia, apenas na administração do Lago Norte, durante o período compreendido entre julho e outubro de 94, o setor de fiscalização encaminhou mais de 50 pedidos de ação ao subsolo, que, por interesse político, era período eleitoral, não foram cumpridos. Enquanto isso, o governo anterior colocava a polícia para intimidar os moradores do acampamento da Telebrasília, cujo assentamento já estava garantido por lei, aprovada nesta casa desde 1991. Sobre a questão da senha do acesso ao CIAFEM, é preciso que se faça notar uma diferença fundamental entre o governo anterior e o atual governo da Frente Brasília Popular. Enquanto o governo anterior impediu a ação do Legislativo, ao negar o acesso à senha, o governo da Frente Brasília Popular, não apenas pelo seu compromisso com a transparência, mas também pelo seu respeito com o Poder Legislativo, espontaneamente a forneceu a todos os deputados desta Casa o acesso ao CIAFEM. Se a senha atualmente utilizada não faculta o processo pleno às informações, é preciso primeiro verificar o problema. Não é apenas da inabilidade operacional. Sanada essa questão, é preciso deixar claro que o sistema ora em uso, bem como o tipo de acesso que a senha permite, foram criados no governo anterior. Além disso, já detectamos que a implantação conta única, que foi deliberada, impedida no governo anterior, é fundamental para fornecer o nível de detalhamento que é necessário à ação fiscalizadora do Legislativo. Nesse sentido, nos solidarizamos com o deputado que fez tal petição. Mas é preciso ir além disso. Se quisermos realmente exercer nossa ação fiscalizadora até o fim, por isso, propomos que sejam incluídos no CIAFEM os dados relativos à dívida ativa do DF, para que a sociedade possa ter conhecimento de quem são os devedores do fisco local. Para concluir, apresento uma proposta e uma possibilidade. Proponho que a atual oposição tenha a grandeza e a honestidade política de reconhecer que a situação do desclarado que ora vive o DF é fruto das ações e das omissões do governo anterior,
que, mesmo contando com a maioria na Câmara Legislativa, foi incapaz de implementar soluções que atendessem às necessidades da população. Por isso, foi rechaçado nas ruas. A possibilidade é que, à medida que o governo da Frente Brasília Popular implemente algumas das propostas eleitas pela população, alguns deputados da oposição venham à tribuna apenas para contar quantos dias de governo já atravessamos. Se essa possibilidade se confirmar, a oposição contribuirá com um novo tipo de parlamentar nesta casa, o deputado calendário. Isso, com certeza, não trará nenhum benefício à população de Brasília, mas certamente enriquecerá o folclore nesta casa. E para concluir, senhor presidente, nobre deputado Jorge Cauê, nós temos alguns fiscais do governo e de algumas administrações que estão tomando medidas sem prévio conhecimento sequer das administrações. Nós já estamos tomando algumas medidas junto ao governador Cristóvão Buarque, a equipe de governo, para que esses fiscais não mais procedam dessa forma. Porque nós temos várias administrações que estão sendo pegas de surpresa por ações individuais de fiscais de algumas administrações. Então, faço saber, nobre deputado Jorge Cauê, que estamos tomando providências junto ao governo para que esses fiscais sejam notificados e se tenha uma nova medida de ação, juntamente tomando conhecimento dos administradores e dos órgãos governamentais. Tendo sido concluído o comunicado de parlamentares, Questão de ordem. com a palavra o deputado Cafu para a questão de ordem. Senhor presidente, senhores deputados, minutos antes, 2 parlamentares dessa casa tomaram da palavra sem que a presidência o concedesse tal fato. Queria que a mesa, regimentalmente, analisando o fato, retirasse das notas taquigráficas a fala dos 2 parlamentares que usaram dessa prática e dessa maneira de intervenção aqui dentro desse plenário. A mesa vai analisar a questão de ordem solicitada pelo deputado Cafu, ouvindo inclusive o deputado que presidia a sessão no momento, e decidirá oportunamente sobre a solicitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Jorge Cauê. Requer a esta presidência que torne sem efeito os atos número 486/95, 487/95 e 557/95. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para ampliação do sistema de captação, tratamento e distribuição de água destinada ao abastecimento das regiões administrativas de Planaltina e Sobradinho com a utilização de água do Ribeirão Pipiripau. Requerimento do deputado Cláudio Monteiro, indicando nomes para as comissões permanentes, para a suplência das comissões permanentes. Requerimento do deputado César Lacerda, requer informação do ilustríssimo senhor presidente da Companhia de Água e Esgoto de Brasília sobre o anunciado aumento nas contas de água e esgoto do Distrito Federal. Passamos a mais expedientes, por favor. Requerimento do deputado Adão Xavier. Nos termos regimentais, requer a Vossa Excelência a retirada da moção 09/95 da ordem do dia por incorreção. Moção do deputado Adão Xavier. Sugere a regulamentação da Lei 610, de 6 de dezembro de 93. Moção do deputado Adão Xavier. Sugere a transformação da 2ª Companhia de Polícia de Samambaia em batalhão de polícia. Moção do deputado Xavier. Sugere a criação da ala para atendimento obstetrício no Centro de Saúde de Samambaia. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número